Olá, pessoal! Continuando a nossa série de vídeos sobre educação financeira aqui no canal, como esse assunto é importante se você pensa principalmente no seu futuro, em ter uma renda passiva no seu futuro, uma renda passiva que não dependa. Renda passiva, o significado é uma renda que não dependa do seu trabalho, que você ganhe sem ter que trabalhar, ela vem passivamente. E como que vem essa renda passiva para você? Pode vir através de investimentos em ações. Pensando sempre, por isso que eu falei no começo do vídeo, que ação é algo a longo prazo. Você tem que pensar quando você compra uma ação e mantê-la com você durante aí 2, 3 anos, 5, 10, 15, para você poder realmente avaliar o benefício desse ativo. Então, o que eu aprendi? 7 ideias do Bazin a longo prazo. Dividendos, paciência e mercado real. O importante não era prever o mercado. Isso aqui é o mais importante. Muitas vezes eu tenho essa dúvida e acredito que vocês também tenham, se forem começar a entrar no mundo dos investimentos e das ações, é quando comprar uma ação. Gente, quando a cota da ação, né, ou a ação tá barata, tá cara, e o Bazin, a preocupação dele é comprar ações que paguem bons dividendos recorrentes. Os dividendos é aquilo que vai gerar a renda passiva que eu falei com vocês. Dividendos são lucro real, dinheiro entrando na conta. Isso muda relação emocional com o investimento. Você precisa para depender apenas da cotação subir. Então, não li aqui é o seguinte: os dividendos para o Bazin e muitos investidores de ações é a bússola, o que vai guiar você no mercado de ações. São empresas que pagam dividendos recorrentes, bons dividendos. Pensa que você quer viver com renda passiva, então você precisa de renda. E a renda vem dos dividendos. Algumas ações, elas pagam bons dividendos, tudo bem, mas as cotas delas não sobem muito. São ações que são ações pagadoras de dividendos e não ações de crescimento. Porque também uma forma de eu aumentar a minha renda, meu patrimônio, não minha renda, mas o meu patrimônio, é investir em ações de crescimento. Essas ações não se preocupam tanto em pagar dividendos para os acionistas, você no caso, e sim investir na própria empresa para elas crescerem enquanto empresa e as cotas das ações dessa empresa também crescem. Então você tem um crescimento de patrimônio, mas não tem uma renda passiva. Mas se você pensar a longo prazo, como eu falo sempre em ações, é uma ótima ideia. O ideal é o quê? É mesclar na sua carteira de investimento ações de dividendos, ações de crescimento. As duas ações são muito importantes. Eu, antigamente, quando era bem novinha, pensava que a ação é o cassino. Mas não é. Ela reage ao mundo real. Claro que tem investidores que são mais, assim, dinâmicos, essa palavra, com as suas ações. Eles sempre estão vendendo e comprando e movimentando a sua carteira. Mas o Bazin fala que esse tipo de investidor não é o ideal. O tipo de investidor ideal é aquele investidor que tem as ações como patrimônio mesmo, um ativo que ela vai mantendo ao longo da sua vida e, quiçá, vai passar para seus herdeiros. Ele fala isso no livro dele, que ele quer passar as ações, vamos supor, do Banco do Brasil dele para seus filhos. Mas a bolsa, pessoal, vocês estão vendo aí nos noticiários que ela segue os noticiários, então ela segue guerras e política, crises financeiras, juros e política monetária, tecnologia e inovação, inflação e consumo, política e regulação. A bolsa é um reflexo emocional e econômico da sociedade que ela está inserida. 3 formas de renda, da famosa renda passiva, que eu acho que vale pensar em ações e investimentos. É
ter uma renda passiva e não depender, vamos supor, de uma aposentadoria no futuro. É você construir a sua renda passiva. Uma ação pode gerar renda passiva de três formas. A valorização, como eu já falei, daquela ação de crescimento que a cota sobre. Dividendos e JSP são o lucro da empresa que cai direto na sua conta. Tem muitos juros de ação que caem na sua conta, no seu extrato da corretora, você vê toda hora. Aluguéis de ações, taxa mensal sem precisar vender nada. Um investidor de longo prazo atravessa crises, guerras, bolhas e quedas. Você tem que pensar sempre a longo prazo, que você vai passar, isso é do Jeremy Siegel, né? Você vai passar por tempo. Então, um investidor, ele pensa no longo prazo. Não vai pensar no momento presente, senão ele vai acabar vendendo as ações. O difícil não é comprar. Comprar é muito fácil. O difícil é suportar, ver a ação diminuindo o seu patrimônio, porque é uma renda variável, vai variar. Paciência é o ativo que não aparece em nenhum balanço e é o maior ativo do investidor, ter paciência. E quando vender, vai vender para quê? Vai vender para investir em outro ativo, tudo bem, mas vai vender para consumir, pensa bem, porque você está perdendo um ativo que gera patrimônio para consumir. Vai comprar uma casa, um carro? Aí depende, mas vai consumir por consumo, você vai perder um ativo que gera patrimônio. O mercado ganha mais quando você opera. O mercado ele quer que você venda. E o Bazin fala, isso é verdade. Corretoras, plataformas, traders ganham com o movimento compra, venda, taxas, spreads. A estrutura foi desenhada para incentivar o giro, que é você vender e comprar o tempo inteiro. Esse tipo de investidor que gira muito a carteira não é o ideal. Tá? O operador compra e vende o tempo todo, paga mais taxas, depende da previsão. Porque você paga uma taxa para comprar e vender. O proprietário faz de menos movimentos, pensa no dividendo no longo prazo. Você tem que pensar que você é um proprietário da ação. Pensa assim. Porque se você pensar a ação só como algo que você compra e vende, como a gente está comprando na internet, que é um movimento de clique, você vai acabar vendendo. Se você pensar com a mente de que você é um proprietário, que você é um investidor de uma empresa, você quer ver a empresa crescer, você quer ver a empresa lucrar, você tem a mente de proprietário. 7 ideias, uma direção. O Bazin de dividendos cumpre empresas que paguem lucro real. Eu concordo com ele. Bolsa e mundo real, guerra, juros, cuidado com isso, fique atento às notícias, mas não fique desesperado. São 3 formas de renda, não é? A valorização, dividendos e o aluguel. Olha, quando você vende uma ação, você perde essas formas de renda. E tem ação que pode render 3 formas. Paciência, o ativo não aparece no balanço, né? A paciência é o ativo que não aparece no balanço, e dono versus operador. Uma carteira bem montada funciona como patrimônio produtivo, independe do humor do mercado. Talvez investir seja menos sobre prever o futuro e mais sobre construir ativos que continuem produzindo renda enquanto o tempo passa. Isso é o principal para mim, assim. Se eu vender minha ação e eu tenho que pensar minha carteira de investimentos, depois a gente pode falar sobre isso, e você tem que pensar ela como pilares, né? Então, eu tenho, vamos supor, fundos imobiliários que pagam dividendos, não é o nome disso, eles pagam. Esqueci o nome da palavra agora, não é dividendos que o fundo imobiliário paga. Mas ele paga os aluguéis mensalmente. As ações, elas não pagam dividendos mensalmente, mas são muito importantes na carteira. E eu tenho renda fixa, que não paga dividendos, não paga aluguéis, mas tem juros. E num país como o Brasil, os juros são muito bons para quando você guarda dinheiro. Então, você tem a renda fixa ali que gera juros para vocês. A renda fixa é a renda que é a parte da minha carteira de investimentos que eu penso em gastar consumindo ou construindo alguma coisa, patrimônio, assim, talvez a compra de um imóvel, de um carro. É na renda fixa que eu guardo dinheiro para consumo.
Na renda variável, como os fundos imobiliários e as ações, é renda de patrimônio e renda para gerar principalmente renda passiva. Não que a renda fixa não gere, os juros podem ser renda passiva, mas a renda fixa ela não vai me pagar dividendos, aluguéis, então eu deixo elas ali para que os juros trabalhem a longo prazo e eu tenha dinheiro no futuro para consumir. Então, o dinheiro da renda fixa era para consumir. Já o patrimônio, né, que está ali em ações e fundos imobiliários é um patrimônio gerador de renda. Então, é um patrimônio que eu pretendo não me desfazer, talvez nunca, não sei, e ter patrimônio para você passar adiante para herdeiros e tudo mais. Se você quiser saber mais de educação financeira para quem não é da área, sim, mas que tem que estudar, pensando no futuro, principalmente, é só se inscrever aqui no canal e acompanhar essa playlist. Até o próximo vídeo.